Olá, meus amados irmãos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Neste momento estamos dando início a mais uma live, desta feita pela quarta vez, convidando a todos os internautas, nossos amados irmãos que estão no Instagram oficial da Assembleia de Deus Embaixo do Meio, para estar conosco durante a gravação desta live. E Deus tem uma palavra ao seu coração. Fique conosco e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta noite, meu querido irmão, meus amigos, aquele que não é evangélico, mas gosta de participar da palavra de Deus. Você é o nosso convidado a estar conosco nesta noite para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Quero neste momento agradecer a Deus, dando abertura a esse momento de reflexão da palavra de Deus, com uma oração ao nosso Deus. Convido a todos vocês, neste momento, para orar comigo e pedindo assim a bênção do Senhor sobre esses momentos que aqui vamos passar meditando na santa palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai eterno, bondoso Senhor, em o nome de Jesus, queremos te louvar nesta noite, Senhor, em poder estar aqui, meu Deus, transmitindo a tua palavra a todos os internautas, a todos aqueles que estão, meu Deus, sintonizados neste momento, Senhor, nas redes sociais. Que a bênção do Senhor seja extensiva, Deus, não só aquele que está sintonizado, mas também a toda a sua família. Espírito Santo de Deus, abençoa e ajuda, para que possamos nesta noite, Deus, ser canal de bênção para a vida daquele que está, meu Deus, conosco, em sintonia, Senhor, com este canal. Deus maravilhoso e santo, chega abençoando as nossas vidas. Em o nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos, agora e sempre. Amém. Muito bem, meus queridos, quero vos chamar a vossa atenção para uma reflexão da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, versículo 13 e o versículo 14, dando base assim a nossa palavra nesta noite que vamos transmitir ao seu coração. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 18, versículo 13 e o versículo 14, que diz: O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Muito bem, meus amados, esse texto por demais conhecido de todos os amados irmãos, e Jesus diz uma parábola sobre dois homens que foram orar ao Senhor, um publicano e o outro fariseu. E aí nós podemos entender que a oração, e é o tema da mensagem de hoje, a oração que Deus responde. Todos nós queremos, nos dias em que estamos vivendo, que são dias muito difíceis, ter a nossa oração respondida por Deus. Todos nós. Então vamos dar aqui alguns exemplos de orações respondidas. Como orar e Deus responder a nossa oração. E é interessante saber, meus queridos irmãos, que existe a forma correta de orar a Deus.
Todos nós, na nossa simplicidade, oramos a Deus, com exceção daqueles que não creem em Deus. Mas a maioria das pessoas, daqueles que são cristãos, não é? Mesmo de denominações diferentes, religiões diferentes, mas professam a Cristo como Senhor, esses oram a Deus. Mas, nesta noite, eu gostaria que você meditasse comigo qual é a oração que Deus responde, qual é a oração que Deus atende. Não é? Porque tem oração que Deus também não atende. Falaremos um pouco dela, não vamos nos deter a ela, mas vamos nos focar na oração que Deus responde. Não é? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Como orar a Deus e ser ouvido. Então, todos nós queremos ter a resposta das nossas orações. Agora, nem todas as nossas orações nós temos a resposta de Deus. Não é que Deus não possa nos ouvir ou nos atender. É porque as orações não se enquadram dentro do plano de Deus. Ou seja, não se enquadram dentro da vontade de Deus. Não é? Então nós vamos dar alguns conceitos aqui para a gente aprender como orar e Deus responder a nossa oração. Primeiro nós lemos aqui em Lucas 18, versículo 13 e o versículo 14, a forma que devemos orar. Na minha primeira observação que eu faço, é uma oração que ela tem que ser feita, a oração, de forma reconhecendo-se o seu estado. Ou seja, quando a Bíblia diz que 2 homens foram orar ao Senhor, um publicano e um fariseu, nos versículos anteriores, aí os versículos que eu li, diz que o fariseu, ele orou a Deus. Não é? Mas ele orou a Deus de uma forma que ele achando que estava correta, mas diante de Deus, não. Porque na verdade ele não reconheceu o seu erro. Primeira coisa, primeiro ponto que devemos pontilhar dentro desse texto é reconhecer quem somos. E dentro disto aí, meus amados irmãos, é que parte o princípio da oração eficaz diante do Senhor. Veja que a Bíblia diz, no versículo 11, que o fariseu, ele orou a Deus, mas de uma forma arrogante. Ele justificou-se, não é? Ele se justificou. Ele diz que não era como os pecadores, ele diz que não era como aqueles que estavam ali. Era um homem, aos seus olhos, bom, aos seus olhos temente, aos seus olhos correto, mas ele não humilhou-se, ele não reconheceu o seu estado. E aí, meus irmãos, nós vamos observar que esta oração, Deus não responde. Porém, o publicano, diz o texto que, no versículo 13 e no versículo 14, que ele não tinha sequer coragem de levantar sua cabeça, mas ele batia no seu peito e ele pedia misericórdia a Deus. Não é? Então, observamos que a forma de como mover o coração de Deus, como Deus olhar para as minhas orações, é eu, diante do meu Deus, reconhecer quem sou. Sou falho, sou pequeno, eu sou insignificante. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Não adianta, meus queridos, a gente querer dizer palavras bonitas para Deus, tentando assim convencer a Deus que as palavras farão diferenças. Que isso não é verdade.
Não adianta ter um português bonito, polido, e orar a Deus com um coração magoado, com um coração rancoroso, com um coração cheio de coisa ruim. Mas eu sei falar, eu sei me expressar, eu sei maquiar a minha situação. Isso para Deus, porque o Salmo 139, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: antes de haver uma palavra na minha boca, o Senhor já conhece, o Senhor já me conhece. E ele vai mais além, ele diz: antes de eu ser formado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia. Então imagine que eu quero orar a Deus, mas não quero me enquadrar dentro da vontade de Deus. E por que eu digo isto? Porque nós vemos dias em que as pessoas estão começando a despertar na sua consciência que devem buscar a Deus, que devem orar ao Senhor. Os dias que estamos vivendo não são dias fáceis. E eu não sei, meu amado irmão, meu amigo, como você está enfrentando isto, como você está vendo isto. Mas uma coisa eu te digo, que o Senhor nos convoca para uma batalha de oração. Não saia da sua casa, não saia para o seu trabalho, não vá viajar, sem que antes fale com Deus. Não vá dormir depois de um dia de luta, sem primeiro agradecer a Deus pelos livramentos que você viu, que aconteceu durante o dia com você, com seus filhos, com seus familiares, com alguém que você conhece, que todos os dias Deus está nos guardando. Então há uma necessidade, o ser humano ele tem isso por necessidade. Muito embora muitos não entendam e nem compreendam isto, e acham que Deus apenas tem obrigação para comigo e eu não tenho para com Deus. Isso não é verdade. Então o primeiro ponto que observamos é humildade. Entrar diante de Deus para se ajoelhar e falar com Deus. Não é necessário você estar diante de uma imagem, diante de um ser criado pela mão do homem, para se dobrar a ele. Você precisa ver alguma coisa para você crer? Não. Você se ajoelha no seu quarto, e a Bíblia nos ensina isso. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus em secreto. E o teu Deus que te vê em secreto, ele ouvirá a tua oração. Então a necessidade de orar, meu amigo, ela é constante em nossas vidas. Então primeiro que eu observo, humildade. Entre na presença de Deus com humildade, para Deus atender a sua oração. Nós vamos observar, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, que Ana orou ao Senhor, com muita amargura de coração. Ana orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então, mais um exemplo de humildade na oração, é quando você está de joelhos dobrados diante de Deus e você começa a olhar para você e começa a você entender que você é tão pequeno, mas está diante de um Deus tão grande. E esse Deus que é tão grande te deu a oportunidade de estar de joelho perante Ele. É aquele Deus que tem cuidado de você. É aquele Deus que tem cuidado da sua família. As nossas orações, ela tem atendido às nossas necessidades. Há uma expectação muito grande para que o homem ele possa realmente achar que é alguma coisa, mas ele não é. Observo também que mais uma vez nós podemos observar que este versículo de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, nunca foi tão citado nesses dias em que estamos vivendo. Crônicas 7,14 também nos dá um exemplo de como é a nossa oração, como devemos orar. E ele fala algo ali interessante, que diz: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observo, meus queridos irmãos, que está relacionado à oração, sempre relacionado à oração, a questão da humildade. E neste capítulo, de número 7, verso 14 de 2 Crônicas, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, e se converter, de quê? Dos seus maus caminhos. Diz o texto que, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Imagine, meu amado, que tudo depende de como você está entrando na presença do Senhor. Deus atende o coração do aquebrantado. Deus atende a oração do humilde. Deus atende a oração daquele que entra na presença do Senhor, se despojando do seu eu, se despojando da sua velha natureza, do eu posso, do eu quero. Às vezes a gente ora assim: eu quero isto, me dê isto, ó Deus. Nas nossas orações, a gente sempre fala isto. As nossas orações também sempre é pedindo. Mas a nossa oração, ela deve ser, pelo menos iniciada, aquebrantando-se perante o Senhor. Para que você possa atender às necessidades que Deus exige que seja preenchida, nos requisitos que Deus exige da oração. Eu observo, meus queridos irmãos, que o segundo ponto que nós devemos analisar na oração é a confiança. Então a oração, ela deve exatamente desencadear uma relação de confiança entre quem está orando e aquele que está ouvindo. E aí nós vamos observar isto, meus amados irmãos. Isso seria uma segunda observação que eu faço na questão da oração, que é exatamente... E aí nós teríamos tantos e tantos homens que deixaram este exemplo para nós, que deixaram um legado de fé, de confiança nas suas orações. E olhe que o apóstolo Tiago, ele chega a dizer, fazer referência ao profeta Elias, e ele diz que Elias era homem sujeito às mesmas coisas que nós, as mesmas fraquezas, as mesmas fragilidades, as mesmas tentações ele passava, ele sofria. Mas foi homem que orou a Deus e o céu se abriu. E foi homem que orou ao Senhor e o céu se fechou. Então, que exemplo nós temos? Exemplos de homens como Elias, como Moisés, como Ana, como Davi, não é? Que criaram uma relação entre eles e Deus, uma afinidade de tal forma que fica muito difícil da gente mensurar aqui com palavras. Mas eu quero vos chamar a atenção para um episódio que aconteceu no capítulo de número 18 de 1 Reis, o verso 37 e o versículo 38. Ali nós vamos observar que houve um confronto entre os que se diziam seguidores de Baal e Elias, que dizia que servia ao Senhor. Então praticamente aquele duelo espiritual
nos dá um exemplo de uma confiança de alguém que está ali esperando todo aquele movimento, não é? Porque os profetas de Baal estavam ali para provar que Baal era um Deus vivo. Diz o texto que eles oraram e clamaram até o meio-dia e não houve resposta nenhuma. Não é porque Baal não é Deus, mas alguém achando que poderia ser ouvido a sua oração pelo Deus que eles o chamavam de Baal. E diz o texto que o profeta Elias, depois que eles oram ao seu Deus, o profeta chega a vez do profeta Elias para orar ao Senhor. E aí no versículo de número 30 do capítulo 18 também, aí eu vos convido para uma breve reflexão no verso 30. O verso 30 diz que eles oraram até o meio-dia, se retalharam, espalharam o altar, espalharam a oferta, desorganizaram o altar. Mas no versículo 30 diz o texto que Elias organizou o altar. Ele consertou o altar. Que significado, meu amigo, meu irmão, tem esta palavra hoje para os nossos dias? Organizar o altar. Às vezes nós queremos orar a Deus, mas não queremos organizar o nosso altar. O nosso altar de oração significa olharmos para nós e ver o que está impedindo das nossas orações ser atendida por Deus. Imagine que a mensagem de hoje é como orar e ser atendido. Como Deus atende a oração. Eu poderia citar aqui, meus queridos, que ninguém pode ser atendido nas suas orações sem que ele primeiro conserte o seu altar diante de Deus. O que seria isto? Seria você consertar o altar diante da sua família, diante de Deus, perdoar aquele a quem você não ama, perdoar aquele a quem você tem guardado mágoa, tem guardado rancor, não tem se retratado em algumas situações dentro do seu lar, com o seu filho, com a sua filha, com o seu esposo ou com a sua esposa. Tudo isto é o altar de Deus, que a gente precisa consertar, e Paulo fala isso muito bem, não é? Para que ele fala em relação ao casamento, que é importante que haja essa relação de união dentro do lar, para que não seja impedida as nossas orações. Então imagine que eu vou orar a Deus, mas eu estou intrigado com a minha filha, eu estou intrigado com meu filho, eu estou intrigado com meu vizinho, eu odeio alguém que está próximo de mim, mas eu quero orar a Deus. Ora, seria muita tolice alguém achar que Deus vai atender a sua oração simplesmente porque você está precisando que Deus atenda. E o seu altar não precisa ser consertado primeiro? Então o que Elias faz? Elias conserta o altar. Está no versículo 30, diz que Elias consertou o altar, ou seja, ele organizou. E aí, amados irmãos, o evangelista Mateus, no capítulo 5, não é? E no versículo 23 e 24, ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz, quando fores ofertar ao Senhor, não estás falando aqui daquela oferta de uma moeda, de uma cedro que você coloca lá naquela salva quando vai passando, não. Estás falando quando você vai oferecer a Deus algo no altar do Senhor. Ou seja, quando você vai louvar, ou quando você vai dar um testemunho, quando você vai falar algo da parte de Deus, no altar do Senhor. E você não deve fazer isto sem que primeiro, se você souber que alguém tem algo contra você, ou você contra alguém, você não pode oferecer a sua oferta sem que primeiro vá aquela pessoa e se retrate com ele, e se reconcilie com ele. Para que você não entre no altar do Senhor, não suba ao altar do Senhor e ore a Deus de forma errada. Então ele diz, se souberes que alguém
tem algo contra ti, vai primeiro a ele, reconcilia-te com ele e depois vai e oferece a tua oferta. Ou seja, Deus está dizendo: eu não recebo oferta das mãos de ninguém que não conserte o seu altar. Ou seja, Deus está dizendo: eu não atendo a oração daquele que quer maquiar ou que quer fazer exatamente orações a Deus, mas não está verdadeiramente com um coração sincero diante do Senhor. É isso que ele está dizendo. Então, no versículo 37 ao versículo 38, aí nós vamos observar, e vocês podem acompanhar isto, vocês podem procurar na Bíblia de vocês, capítulo 18 de 1 Reis, e o verso 37 e o versículo 38, quando Elias diz: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Imagine, meu querido, que nós precisamos olhar para estes homens e nos espelhar exatamente nesta fé, nesta confiança, em saber que Deus atende a oração daquele que tem um coração puro, que tem uma vida diante do Senhor em santificação, que procura ser obediente a Deus, que procura andar nos caminhos do Senhor, não querendo ser melhor do que ninguém, não desfazendo de ninguém, mas ele tem a consciência que ele precisa de se aquebrantar, que ele precisa de achar diante de Deus misericórdia e ter esta confiança que Elias passa para nós. Elias disse: sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma estes homens. Ora, meu irmão, e vocês todos sabem muito bem que a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu a lenha, consumiu a oferta, ou seja, o novilho que estava em cima das brasas, em cima da lenha, ou melhor, as pedras que estavam em volta do altar, a água que estava na vala, tudo foi consumido pelo fogo, ou seja, pela oração de Elias. Deus atendeu e Deus deu vitória àquele homem naquele dia, diante daqueles 850 profetas. Imagine, meus queridos, que na hora que você vai clamar a Deus, falta fé. Aí eu vou orar ao Senhor, mas eu acho que Deus não vai atender a minha oração. Não, meu amado, não é assim que a gente entra na presença de Deus. Duvidando. Sabe, às vezes a gente vai conversar com alguém, vai pedir uma coisa a alguém, um homem comum como eu, e a gente vai numa confiança tão grande que ele pode nos ajudar. E muitas vezes nós somos decepcionados, muitas vezes nós somos até humilhados, muitas vezes nós somos esquecidos, não é? Recebemos promessas e aquelas promessas nunca se cumprirão. E a Deus, Senhor do céu e da terra, lá em Mateus 28 e o versículo 19 diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então imagine que você está diante do Todo-Poderoso, não é? Você não está diante de um político, você não está diante de uma pessoa falível, de um homem como você, não, você está diante de Deus. Elias ora dessa forma, não é porque Elias é arrogante, não é porque Elias está querendo provar àquele povo que ele é mais santo que eles, não, Elias está falando ali porque Elias criou esta relação de intimidade com Deus. Quando Elias vai orar ao Senhor e pedir chuva, ali é um exemplo, amados irmãos, quando Elias manda o moço olhar como é que está o tempo, e o moço, por algumas vezes, o moço vai até fora e olha o tempo e diz: não tem nada. E pela última vez o homem disse: tem uma nuvem no céu, mas tamanho da palma da mão de um homem. E Elias segura aquela palavra e diz: diga a Acabe que desça depressa, porque senão ele vai se molhar, a chuva vai pegar ele no caminho. E o que aconteceu? O Senhor mandou chuva. Ou seja, a confiança que Elias passa para nós, queridos, é de uma relação de intimidade com Deus. E é isso que Deus, nesta noite, está trazendo para nós. Que você venha ter exatamente esta confiança do Senhor.
orando a Deus com confiança. Esta é a segunda observação que eu faço em quem quer orar. Primeiro se aquebrantar, primeiro se conscientizar de quem é. Você não é nada, você não é grande, você não é sábio, você não é suficiente, autossuficiente, você é dependente, você é carente do Senhor. Primeiro você tem que ter essa consciência. No segundo momento você tem que ter confiança. Confiança em Deus. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E uma terceira observação que eu faço, queridos, é exatamente conhecendo a Deus. Primeiro, conhecer-se a si, segundo, confiar, e terceiro, conhecer a Deus. Isso é importante. Observe que no capítulo 1, a oração de Ana é uma oração de lamento, de dor, de choro, de lágrimas, de muita dor. Mas qual era o problema de Ana? Você pode estar me perguntando, pastor, mas qual era o problema daquela mulher? O problema daquela mulher, meus queridos, todos sabem, que leem a Bíblia, sabem que aquela mulher, o seu esposo, tinha uma outra mulher. E aquela outra mulher tinha filhos, e ela não tinha filhos. Aquela mulher dava filhos ao seu esposo. E na antiguidade, naqueles dias, uma cultura judaica, a mulher que não dava filhos ao seu esposo era como uma árvore que não dava fruto. Então ela era humilhada. Exatamente aquela mulher, por dar filho ao seu marido, ela humilhava a Ana a tal ponto que diz o texto que ela irritava a Ana. E foi nestas condições que foram a Jerusalém adorar o Senhor e se banquetearam e comeram. E Ana, após comer, Ana resolve entrar na presença de Deus com uma oração, e uma oração tão poderosa, que diz o texto que ela orou ao Senhor, se demorou na sua oração, e ali também fez um voto ao Senhor. Olha a importância da gente fazer voto ao Senhor. Nós cristãos não fazemos promessa, nós fazemos voto. E Ana votou ao Senhor. Ela disse: Senhor, se me deres um filho, este filho eu devolvo ao Senhor. Eu devolvo a tua casa. E na sua cabeça não passará navalha, ou seja, será um filho nazireu. Ou seja, um homem que tem um pacto com Deus, de ser fiel ao Senhor e de não tirar o seu cabelo e a sua barba. E aí, meus queridos, Deus atende a oração de Ana. E Ana se levanta, e aí nós vamos para o capítulo 2, na segunda oração de Ana. E aí nós não vemos mais a oração de Ana, uma oração de uma mulher abatida, mas a oração de uma mulher que foi atendida por Deus. E aí a diferença é muito grande, não é? Eu quero só apenas ler aqui um versículo, do capítulo 2, versículo 8, quando Ana diz: ele levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele o mundo. Então, o coração daquela mulher está tão radiante, porque esta oração ela está fazendo a Deus, mas ela está contando a sua história, por onde ela passou. Ele é aquele que tira do monturo. Ele é aquele que tira da sarjeta do pecado, que tira das calçadas e faz daquele homem um cidadão honrado, respeitado. É somente o homem olhar para Deus, reconhecer o que Deus pode fazer por ele, crer nisto, confiar nisto, para que Deus venha atendê-lo. Em segundo,
observação, eu quero trazer a oração de um personagem, de uma pessoa que, diante da palavra de Deus, eu considero um dos maiores profetas, Moisés. No capítulo 5, no capítulo 15 de Êxodo, e o versículo de número 2, o Senhor diz: o Senhor, Moisés, depois daquela grande conquista, o povo passaram pelo meio do mar. Faraó pereceu nas águas do mar. E do outro lado, Moisés, ele canta louvores a Deus. Ele está radiante com o milagre que Deus fez na sua vida. E ele diz: o Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhes farei uma habitação. Ele é o Deus meu. Deus meu, Pai. Por isso o exaltarei. Moisés tinha muita razão. E do outro lado, quando todo o povo de Deus passou e chegou em segurança, e todos os egípcios naquela noite pereceram, e pela manhã do dia seguinte, diz a palavra de Deus que os corpos jaziam nas margens do mar. E então Moisés, vendo tudo aquilo, olhando para os hebreus, todos a salvos. Porque quando Moisés chega no outro lado, e o povo vem perseguindo, o exército do inimigo vem perseguindo, e Moisés ora a Deus, e Deus diz uma palavra, e Moisés sustenta aquela palavra, ele segura aquela palavra. Quando Deus diz a Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Ora, meu amigo, marchar, quando tudo está bom, ou seja, caminhar quando tudo está bom, confiar em Deus quando tudo está maravilha, é uma beleza. Mas confiar em Deus, marchar quando está faltando o necessário, marchar quando está faltando o básico, marchar quando não há perspectiva de vida, de bonança, quando tudo parece estar fraco, está se acabando, está diminuindo, não está chegando o necessário, vai perecer todo mundo. Não, esta é a hora de confiarmos no Senhor. Deus nesta noite diz ao seu povo: marche, levante a cabeça, olhe para a frente. Deus está no controle de todas as coisas. Eu sei, meus amados irmãos e meus amigos, e a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, eu quero nesta noite trazer uma palavra para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Pode ter certeza disso, é uma palavra profética. Em nome de Jesus, Deus cuidará de você, Deus cuidará da sua família, Deus cuidará da sua igreja. Não há tempo para pensar em desistir, não há tempo de parar, não há tempo de fraquejar na fé. Não, seria muita tolice neste momento o povo de Deus está fraquejando, está fracassando, está parando na caminhada. Este é o momento de se cumprir Lucas, aleluias, 21:11. Está se cumprindo nos nossos dias. Há momento em nossas vidas que a gente pensa que não tem saída. Mas eu quero te dizer, esta é a visão humana. Não é a visão de Deus para você. A visão de você é a que Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Mas marchar aonde, Moisés? Nós só temos o mar na nossa frente. Deus está dizendo: diga ao povo que marche. E Moisés diz: como, Senhor? E Deus diz a Moisés: Moisés, o que tu tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. Deus diz: estende sobre as águas, Moisés. E Moisés estende a vara sobre as águas, e as águas se abrem, e o povo entra pelo mar. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta é a oração, meu amigo. A terceira observação que nós fazemos dentro desse contexto da oração é reconhecer quem é Deus. A quem eu estou orando? A quem que eu estou pedindo? A quem que eu estou dirigindo a minha voz?
A quem que eu sirvo durante tanto tempo? Ele vai me deixar perecer nesses dias? Claro que não. Claro que não. Portanto, nesta noite, você pode não estar vendo as coisas futuras tão boa. Deus mudará o quadro. Deus mudará o cenário. Deus mudará a tua vida. Olhe para Deus. Olhe para Jesus. Olhe para o Senhor. Não importa, meu amigo, quem você é. Se é evangélico ou não é evangélico. Esta palavra é para aquele que crê. E aquele que crê na palavra do Senhor, certamente ele será muito abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. É importante você, nesta noite, pedir força a Deus, para dobrar o seu joelho, para entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Se você deseja receber a Jesus como Salvador da sua alma, eu irei neste momento orar a Deus, fazer uma oração de agradecimento ao Senhor, e lhe convido para orar comigo, para Deus abençoar a sua vida, abençoar a sua família, abençoar o seu emprego, abençoar a sua saúde, abençoar o seu comércio, abençoar aquilo que Deus tem lhe dado, que você entende que foi Deus que lhe deu. Então, neste momento, eu quero lhe convidar para uma oração a Deus. Falamos de oração. Então, vamos botar em prática o que falamos agora. Primeiro, reconhecendo quem é. Segundo, confiando em quem está orando. Terceiro, reconhecendo a quem você está orando. Ele é todo-poderoso. Ore comigo neste momento, eterno Deus, maravilhoso Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te louvar por esta pessoa que está, Senhor, nos acompanhando, participando conosco, meu Deus, deste culto, ouvindo a tua palavra e crendo naquilo que pregamos, meu Deus. Porque eu não falei de mim mesmo, mas falei a tua palavra. Senhor, visite a ele agora. Tire essa tristeza do coração e tire esta preocupação. Tire este pensamento negativo, meu Deus, e tire para esta situação depressiva que ele está entrando, Senhor. Deus maravilhoso, abençoe a sua igreja, os teus servos, que estão, meu Deus, acompanhando, Senhor, esse trabalho, que estão participando, meu Deus. Há tantos agora, Senhor Jesus, que estão dizendo, meu Deus, o que será de mim amanhã? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, pois não tenho perspectiva. Eu quero te dizer, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, aquele que nesta noite creu nesta palavra, que receba, meu Deus, a autoridade do Senhor, para dizer não a esta dificuldade, para dizer não a esta porta fechada, para dizer não a esta situação de calamidade que está enfrentando. Ó Espírito Santo, eu quero te pedir, por nossa nação, meu Deus, abençoa. Livra-nos do caos, livra-nos da miséria, livra-nos da fome, livra-nos, ó Deus, das tragédias. Pai, livra-nos, ó Deus, deste vírus, Senhor, venenoso, maligno, Senhor, que tem destruído tantas vidas. Guarda, Senhor, aquele que tem fé na tua palavra, aquele que tem abraçado a tua causa, Senhor, que ele seja guardado nesta noite, meu Deus. Ó Espírito Santo, abençoe, meu Deus, a Assembleia de Deus e as igrejas do Senhor Jesus neste Brasil, nesse estado, neste município e neste campo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, agora e para sempre. E se você crer, diga amém. Deus te abençoe. A todos, amados irmãos, aos que estão conosco pelo Instagram, Deus te ajude e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. A paz do Senhor, meus amados, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus e a paz do Senhor.